E aí? Foi aí, inclusive, nessas pesquisas aí, que eu descobri que o Gustavo Gaia anda de carro blindado, né? Você já Coisa sabia boa. disso, que eu já tinha citado no meu vídeo também do Gustavo Gaia. Eu já tinha citado isso, né? Que ele, tanto ele quanto o Eduardo Bolsonaro, né? Que são os valentões de carro blindado. Eles querem que o público, que o povo esteja armado na rua, né? O povo que tem dinheiro para comprar arma, e aí a gente, que Deus nos proteja, enquanto eles estão em carro blindado. É isso que é interessante, né? É isso que eu não consigo Muito. entender. Como é que o cara armado vai se defender, mas para se defender tem que estar no carro blindado? Hein, Carlos? Hein, Eduardo? Poderia explicar isso aí melhor, né? Poderia. Totalmente. É. E agora a gente tá tendo essa notícia do Rolex hoje do Mauro Cid que tá fechando cerco, hein, Carlito? Tá fechando, eu fiz um vídeo, inclusive, que saiu às 14 horas, e eu fui claro lá, porque muita gente me pergunta, Carlito, quando é que o Bolsonaro vai ser preso? Quando é que o Bolsonaro vai ser preso? A gente sabe que tem um devido processo legal, por isso que às vezes demora um pouquinho, porque até todo mundo, até o Bolsonaro, perdão, que é todo mundo, né, tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. O problema, Pedro, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o Código de Processo Penal, de tudo que já se tem acesso até o momento, no caso do Bolsonaro e do Mauro Cid, ele já preenche os requisitos para ter um pedido de prisão preventiva por parte da Polícia Federal. Tanto que o próprio PL, inclusive isso saiu na coluna Radar do Robson Bonin. Bonin, lá na Veja. Sim. Isso, na Veja, que o próprio PL já está trabalhando com a possibilidade da prisão do Bolsonaro acontecer nos próximos dias. Porque além do caso do Walter Delgatti, esse caso especificamente agora do Rolex, para mim preenche tudo que está aqui presente, Pedro Zambardo. Ó, a prisão preventiva deverá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Inclusive, muita gente falou assim, Carlito Bolsonaro pode fugir do Brasil, porque, se não me engano, a polícia prendeu o passaporte dele naquela batida, não foi de maio? Se não me falha a memória, prendeu. Mas para ele ir para os países da América Latina, ele não precisa de passaporte. Ele só precisa da identidade. Então, o Oswaldo Eustáquio, por exemplo, que está no Paraguai, ele está lá como um asilado político, segundo ele, e que, inclusive, eu tenho muita dúvida desse documento, de verdade, Pedro. Eu tenho muita dúvida desse documento que ele alega que ele tem lá do governo Paraguai. Eu acho que se o Lula mexer um pouquinho, descobre que esse documento não é verdadeiro. E eu tenho muita dúvida. Provavelmente então, ele está lá protegido por algum esquema na fronteira. Pois é. Deixa eu só confirmar aqui se o passaporte de Bolsonaro foi preso. Passaporte. Que aí a gente checa ao vivo. Obrigado, Elane. Deixa eu agradecer os superchats aqui já. Agradecer muito a Bernadette, que está se recuperando lá do procedimento na verdade, cirúrgico. Teve o pedido, Pedro, mas você vai lembrar que os membros da Polícia Federal, na época, não efetuaram a prisão do passaporte dele. Entendi. Você vai lembrar disso. Quando levaram o celular, né, inclusive. Isso. Que, aliás, eu revi a live da Jovem Pan naquele dia. É maravilhosa a feição do Bolsonaro. E pegaram minha mulher. Pegaram meu celular. Não, ele tava mais triste pelo celular do que pela mulher. Por causa do Mauro Cid. Bom, 2,5 já tá levando ele pra cadeia, né? Imagina os outros que a gente vai encontrar aí. É, exatamente. Agradecer a Bernadette aqui, que mandou uma força e uma ajudinha. Ela tá se recuperando de uma cirurgia. Beijo, Bernadette. Beijo, Bernadette. Melhoras. Agradecer ao Marcos Souza Alves por mais profissionais como o Zambardo e o Carlito Neto nos canais progressistas. A sociedade precisa de informação de qualidade. Obrigado, Marcos, pelo elogio. Agradecer a Elane Nascimento, que mandou boa noite e mais uma ajudinha. E a Marli Mouto mandou boa noite, meninos. É pouco, mas é de coração. Imagina, querida. A gente agradece. Muito obrigado, Marli. O suficiente, muito obrigado. Inclusive, Pedro, só pra gente fazer uma brincadeirinha aqui, vai lá no meu Twitter e veja a mensagem que eu postei ontem, na hora que o furo lá da Globo saiu, né? Que eu até fiz um comentário lá, porque eu sei que eu sou chato às vezes, inclusive aqui também, né? Na Folha Democrata, às vezes eu sou chato. Com o Pedro Zambarra também nos bastidores, às vezes eu sou muito chato. No começo era mais complicado, agora o negócio tá fluindo tranquilo, né? Andou. Olha aí, sou chato? Sou. Mas como sempre digo, procuro fazer um trabalho sério. Inclusive, esta semana já é o segundo material apurado por mim e denunciado no canal que sai em algum veículo. Ou seja, eu sou chato, às vezes o Pedro Zambarra também é chato para divulgar o material, mas é porque a gente quer fazer um trabalho de qualidade. A gente não quer ser só mais um veículo
no campo da esquerda. A gente quer ser um veículo que venha para existir, independente de o governo ser de direita, se o governo ser de esquerda. A gente quer ser um veículo de comunicação, um veículo de jornalismo. É evidente que a gente tem uma posição de esquerda progressista, e isso está, inclusive, manifestado no nosso manifesto da Fila Democrata. A gente não esconde que a gente é um veículo de esquerda. Sim. É essa a diferença do nosso trabalho para outros veículos que tem por aí na dita mídia tradicional. A gente reconhece que o nosso trabalho é um trabalho que os produtores do material aqui do site da Fila Democrata são de esquerda. Mas o trabalho é jornalístico, o trabalho é técnico. Inclusive, sim, acho que o caso do PL 2630 mostrou muito bem isso, né? Que enquanto uma parcela do nosso bloco estava contra o PL, a gente ficou favorável porque a gente buscou fazer um trabalho baseado no que estava escrito no PL 2630. Exatamente. É uma questão também, gente, a gente quer ser coerente. Eu acho que se você é de esquerda, e aí eu falo, não é um problema da ideologia necessariamente, mas é muito esquisito, assim, uma esquerda que é vassala de uma empresa de tecnologia, entendeu? Que pode muito bem desplugar e simplesmente apagar o nosso canal. A gente reparte, eu levo isso muito a sério, o Carlito fala, a gente não está aqui necessariamente... Claro, a gente quer ter o nosso sustento, o nosso quer viver bem e tal, mas a gente, na verdade, está fazendo uma coisa comunitária, em que vocês, toda vez que vocês mandam um superchat, não é que a gente quer o dinheiro de vocês, a gente quer fazer uma construção coletiva. A gente não quer botar um paywall, a gente não quer vender o nosso veículo para um banco, a gente não quer colocar para site de apostas, que o Carlito, inclusive, foi vítima de um estelionatário nesse sentido. São esses interesses escusos que estragam a imprensa, é isso que está realmente envolvido. Quando o pessoal fala que a Globo é golpista, é porque a Globo é um grupo muito grande de comunicação e é evidente que quanto maior é a empresa que tem no Brasil, mais ela vai representar interesses que não são de vocês que estão aqui no chat. Essa é a luta de classes. E eu sinto com frequência aqui o livro do Noam Chomsky, ele sempre está aqui comigo, inclusive do lado, que é o Mídia, Propaganda Política e Manipulação, para explicar como é que a grande mídia manipula, né, a opinião pública, como é que faz a opinião pública funcionar do jeito que os interesses dela quer, tanto que, por exemplo, muita gente ignora que os veículos, muita gente assim, né, do povão hoje, que não tem tempo de acompanhar, evidentemente, o trabalho de alguns portais e de alguns sites, de algumas revistas, mas muita gente tem ignorado, por exemplo, até no nosso campo, aqueles que também tem como apurar, tem ignorado, por exemplo, as matérias alarmistas que várias revistas de economia fizeram sobre o governo do Lula com o Haddad sendo ministro da Economia. E agora o Haddad é, entre aspas, o queridinho do mercado, e aí agora é como se nada tivesse acontecido, e a gente está aqui para lembrar. Eu não sei se você percebeu, Pedro, mas desde ontem, por exemplo, os grandes veículos aí da mídia estão enaltecendo que a Petrobras reduziu o lucro, né? Teve uma queda de 50% quase dos lucros, 47%. Por que teve uma queda? Porque é o que o Boulos falou. Empresa pública não é feita para dar lucro, é para dar bem-estar social. E não é que ela tem de dar prejuízo, que ele até desenhou isso, mas o lucro da empresa pública tem de ser convertido em bem-estar social. Então, o que a Globo chama de prejuízo, a gente chama, por exemplo, de baixa no quilo da carne, baixa no quilo do alimento, baixa no transporte viário do Brasil, porque o Brasil, a malha do Brasil de transporte de norte, sul, leste, oeste é viária. Então, assim, é esse detalhe que a Globo ignora, que a Petrobras abriu mão de parte do lucro para cumprir o que, inclusive, o seu próprio estatuto estabelece, que é a função social que ela tem. Porque não tem como, por exemplo, um brasileiro estar pagando mais de R$100 no botijão de gás, R$11 no litro de gasolina, ter de estar esperando o resto de osso na fila de açougue, comprando pele de galinha, vísceras de peixe, como estava acontecendo. Sim. Inclusive, muita gente está falando aí, Lula prometeu picanha, tem não sei quantos anos, não sei quantos meses e zero picanha. Eu acredito que porque a maioria desses vagabundos que falam isso, inclusive que por coincidência são a maioria políticos bolsonaristas, eles não devem ir no supermercado, né? Os funcionários que trabalham para eles que vão. Então eles não sabem quanto é o quilo da carne, quanto é que está o quilo da picanha. Pedro Zambada, durante o governo Bolsonaro, uma picanha, pelo menos aqui no Nordeste, tá? Porque eu sei que no Sudeste é tudo mais caro.
Sim. Muito mais caro, inclusive. Eu fiquei muito bem, inclusive. Eu cheguei a ver peça R$70, sem brincadeira. Aqui a gente chegou até a R$74. Sabe quanto é que tá a picanha australiana e a picanha uruguaia argentina aqui em Aracaju? Você compra por R$69 o quilo. A picanha brasileira, a picanha nacional, você compra por 40, 42, sim, 38 em alguns lugares. Isso preço padrão, porque tem época que tem promoção que cai para R$34,90, R$36,90. Eu já cheguei a ver a 28. Não, em promoção chega até 30, R$29,90, 30. Por exemplo, na semana retrasada, eu acho que eu fui para a praia, né? Eu fui para a praia aqui. Na semana passada, eu fui para a praia aqui, que no dia do caso Marielle, que eu até falei no vídeo, né? Eu ia na praia no dia e acabei ficando para gravar o vídeo, fui 2 dias depois. E aí eu passei para comprar as coisas que meu tio tinha pedido. Quando eu fui comprar carne, a picanha australiana estava tão barata que eu comprei a picanha australiana. 60, barata assim, né? Comparado ao preço que era no governo Bolsonaro, que era mais de R$100. E aí você compra lá a picanha por R$64, uma picanha importada. E os caras querem dizer que o povo não tá tendo o que comer. Esse povo não vai ao supermercado. Hoje eu quase não vejo supermercado, sabe o quê? Pé de galinha. Sim. Tem alguns supermercados que eu faço feira, compro com minha esposa e minha sogra, que a gente vai junto, os 3. Chega em alguns mercados que a gente vai ainda tem pé de galinha, porque muita gente talvez não entenda, mas a gente gosta de comer pé de galinha, né? Porque a gente não tinha essa fartura em governos anteriores, então a gente é habituado a comer buchada, fatada, né? Tudo que muita gente acha nojento, pra gente é gostoso, porque a gente lidar com as dificuldades e torna o nojento gostoso, como muita gente imagina aí. Por isso que as nossas comidas são deliciosas: sarapatel, buchada, mocotó, rabada, língua de boi, cunhão de boi, enfim. Coisas que muita gente aí acha nojento. E hoje eu quase não vejo em supermercado, por exemplo, pé de galinha. Mas sabe a coisa que eu não vejo mais? Pele de galinha. Víscera de peixe. Eu não vejo mais, por exemplo, chegar no lugar e tá lá, por exemplo, carne com osso vendida, assim, o osso na raspa para você fazer sopa. Os açougues voltaram a dar osso, porque antes, quem tem mais um pouquinho de idade aí vai lembrar que quando você queria fazer uma sopa e não queria comprar uma carne, você passava no açougue e falava: tem algum ossinho aí para sopa? O pessoal do açougue dava. Durante o governo Bolsonaro, como a carne ficou muito caro, passaram a vender o osso com a rapa da carne. Então, isso não tem mais. Então, a gente precisa resgatar isso e lembrar para a grande mídia qual que é o lema da Petrobras. O petróleo é nosso. Esse que é o lema da Petrobras. O petróleo é nosso. E a Petrobras não deu prejuízo. Que olha que interessante. Que quando eles falam que o lucro caiu quase 50%, eles querem insinuar que a gente teve prejuízo. Não foi prejuízo, foi lucro. Ou seja, o lucro antes era exagerado em cima das costas do povo. O povo passar fome, para não andar de carro, para não ter uma moto, para não ter o que comer. Agora, o que é que está acontecendo? O governo está provando que dá para ter sim lucro ainda, um lucro menor, mas dá para ter lucro. Em contrapartida, as pessoas vão voltar a ter uma vida melhor. É isso. Pé de galinha com farinha e pimenta, lembra a Elane do Nascimento aqui, muito que é gostoso. Muito bom. O João Pedro, artista autista, o cara que mais invade as lives progressistas, mandou: não esqueça o dia 18 de junho deste ano, que foi o dia que eu falei e fiz amizade com Alexandre de Moraes. Eu tenho hoje de ter amizade e contato com o Xandão. Deus me livre não ser baiano. O Xandão tá seguindo o João Pedro lá no Twitter, que eu tô sabendo. Coisa queridão. Boa. Também sou baiano, viu, João Pedro? Sou de Itabuna. De Itabuna, de nascimento, sergipano de coração.